numa terra em que a madrugada costuma nascer, mansa, com o canto tímido de um galo atravessando o silêncio e o vento varrendo a poeira das estradas como se quisesse apagar pegadas antigas. Houve um amanhecer em Arcoverde que não trouxe luz, trouxe sentença, porque naquela linha fina, entre a noite e o primeiro clarão, quando o sertão ainda está frio e o coração da gente acredita que o pior já passou, um homem descobriu que a bondade também pode acender incêndios e que oferecer abrigo, às vezes, é o mesmo que assinar a própria ruína. Ele vivia afastado numa cabana simples, feita de madeira cansada e barro batido, dessas que não chamam atenção e por isso parecem invisíveis, e era exatamente isso que ele queria. Invisibilidade, rotina, um pedaço de chão onde a vida pudesse ser pequena e previsível, sem o peso das histórias que correm de boca em boca na feira, e sem a ameaça dos homens que mandam mais do que a lei, porque no sertão há lugares em que a lei veste chapéu de couro e carrega rifle, e quem aprende isso cedo sobrevive mais tempo. Mesmo assim, naquela tarde, quando o sol parecia derreter as pedras e o ar tremia como se o mundo estivesse febril, ele encontrou alguém que não era para estar ali, uma mulher caída perto da cerca, o rosto marcado por sangue seco, a roupa rasgada em pontos que não pareciam acidente e os olhos abertos num esforço que misturava dor e desconfiança, como se ela já tivesse visto de perto demais o que um homem é capaz de fazer quando ninguém está olhando. Ele poderia ter feito o que muitos fariam, que é olhar rápido, medir o risco, recuar um passo e convencer a própria consciência de que não era problema dele, porque no sertão o medo costuma se vestir de prudência e a prudência se disfarça de sabedoria. Mas havia algo naquela mulher, talvez a respiração curta, talvez a mão tremendo ao tentar se apoiar, talvez o jeito como ela segurava a dor para não implorar, que arrancou dele um gesto que nem ele sabia que ainda tinha, e quando ele puxou água do pote e ofereceu, ela aceitou com a fome de quem já tinha sido negada muitas vezes, bebendo devagar, não por delicadeza, mas porque cada gole parecia uma negociação com o próprio corpo para continuar vivo. A partir desse instante, sem que ele percebesse, o chão ao redor da cabana deixou de ser apenas chão e virou território marcado, como se uma linha invisível tivesse sido riscada ali, separando o antes e o depois, e o que parecia um simples ato de humanidade ganhou o peso de uma escolha política, porque aquela mulher ferida não era só uma desconhecida perdida na caatinga, ela era um recado, era uma peça de uma história maior. E o sertão tem esse costume cruel de transformar quem ajuda em cúmplice, mesmo quando a única intenção foi salvar. E foi por isso que quando a noite caiu e ele tentou dormir acreditando que, com o sol do dia seguinte, tudo voltaria a caber no lugar, o som distante de cascos e vozes não veio como aviso, veio como promessa. E ao amanhecer, quando o primeiro clarão tocou a porta da cabana, não foi a luz que entrou, foi o medo, acompanhado de homens armados e certos de que estavam fazendo justiça, porque para jagunço a verdade é sempre a que convém, e para quem mora longe, sozinho, sem testemunha e sem proteção, o julgamento costuma ser rápido e a punição definitiva. Se você gosta de histórias narrativas que revelam o lado mais duro do sertão e as escolhas que mudam destinos, já se inscreve no canal agora, porque o que aconteceu depois dessa porta se abrir não foi apenas violência, foi um recado para toda a região, e ele ainda não sabia que em poucas horas sua casa deixaria de existir, e sua vida do jeito que ele conhecia também. Para entender por que aquele gesto simples de acolher uma mulher ferida se transformou numa condenação silenciosa, é preciso voltar um pouco e olhar com atenção para o lugar onde tudo aconteceu, porque Arcoverde naquele tempo não era apenas um ponto no mapa do sertão pernambucano, mas um território regido por regras próprias, onde o poder raramente vinha de papel assinado e quase sempre nascia do medo, da
reputação e da força bruta, e quem vivia ali aprendia desde cedo que sobreviver significava saber quando falar, quando calar e, principalmente, quando fingir que não viu nada. O homem da cabana sabia disso como poucos, pois escolher morar afastado não tinha sido acaso, mas uma estratégia de vida, uma tentativa de escapar das teias invisíveis que ligavam favores, dívidas e vinganças, e que costumavam engolir quem se aproximasse demais dos homens errados. A cabana ficava num trecho de terra onde a caatinga se fechava como um labirinto seco com mandacaros, altos vigiando o caminho e pedras espalhadas como ossos antigos. E ali o silêncio era tão presente que qualquer ruído parecia um anúncio, seja o canto de um pássaro fora de hora, seja o estalo distante de galhos quebrando sob passos apressados. E foi nesse silêncio que ele construiu sua rotina, acordando antes do sol, cuidando do pouco que plantava, evitando visitas e mantendo uma relação respeitosa, porém distante, com os povoados próximos, porque ele sabia que no sertão, proximidade demais costuma cobrar um preço alto. Mesmo assim, ninguém vive completamente isolado. E histórias corriam como vento, levando notícias de conflitos antigos, de famílias que mandavam mais do que o Estado, de jagunços, contratados para resolver problemas que não cabiam em tribunal, e de mulheres que muitas vezes pagavam com o próprio corpo por disputas que nunca escolheram. A mulher que apareceu ferida perto da cerca era, sem que ele soubesse naquele momento, parte desse emaranhado de histórias, pois vinha fugindo de uma violência que não começou ali nem naquele dia, mas era resultado de meses de ameaças, de uma tentativa de escapar de um destino imposto. E quando ela caiu exausta, foi naquele pedaço de terra esquecido que o corpo já não aguentava mais carregar o medo sozinho. Ele percebeu enquanto limpava os ferimentos com cuidado e improvisava um lugar para que ela descansasse, que não se tratava de um simples acidente, porque os cortes e hematomas contavam uma narrativa que dispensava palavras, uma narrativa de perseguição, de pressa, de alguém que correu não para chegar a algum lugar, mas para não ser alcançada. Ainda assim, ele escolheu não fazer perguntas, não porque não quisesse respostas, mas porque no sertão perguntar demais pode ser o primeiro passo para se tornar alvo. E o silêncio, naquele momento, parecia a única forma de proteção possível para ambos. O que ele não sabia e ninguém havia lhe contado era que homens já procuravam por ela desde a noite anterior. Homens acostumados a invadir casas, a impor sua versão da verdade e a destruir tudo que fosse necessário. Para deixar um exemplo claro, porque jagunço não busca apenas resolver um problema imediato, ele busca espalhar o medo como método de controle. E, naquela madrugada, enquanto ele acreditava que a cabana seguia invisível, a notícia de que uma mulher havia sido vista naquela região já corria, mais rápido do que ele poderia imaginar, transformando sua escolha silenciosa em um desafio direto ao poder local, mesmo que ele nunca tivesse a intenção de desafiar ninguém. Se essa contextualização já te faz perceber como uma decisão aparentemente pequena pode ganhar proporções imensas no sertão, deixa isso registrado nos comentários depois, porque essa história ainda está longe de chegar ao ponto em que tudo desmorona, e cada detalhe importa para entender o que veio a seguir, o que essa história começa a revelar, ainda antes do primeiro disparo, ou da primeira parede caída. É uma verdade antiga e desconfortável do sertão, a de que a neutralidade quase nunca existe de fato, porque viver em silêncio, longe e aparentemente alheio aos conflitos não significa deixar de fazer parte deles, e às vezes basta um único gesto humano para que alguém seja empurrado para o centro de uma guerra que nunca escolheu travar. A decisão daquele homem de acolher a mulher ferida não foi heróica no sentido épico que costuma aparecer nos livros, mas foi profundamente humana, e é exatamente por isso que se tornou perigosa, pois
No sertão, a humanidade é frequentemente vista como fraqueza, e fraquezas aos olhos de quem manda pela força precisa ser esmagada antes que vire. Exemplo, a presença daquela mulher transformou a cabana em símbolo, ainda que nenhum dos dois tivesse consciência disso naquele instante, porque ela representava algo que o poder local não tolerava, que era a ideia de fuga, de recusa, de alguém que não aceitou o papel que lhe foi imposto e o homem que lhe ofereceu abrigo, mesmo sem saber seu nome completo ou sua história inteira, passou a representar o outro lado dessa mesma ideia, o lado de quem ousa dizer não com um simples copo d'água e um pedaço de chão. E, no sertão, dizer não, mesmo em silêncio, é uma afronta grave, porque desafia a lógica do medo. Essa lógica que se sustenta na certeza de que todos vão obedecer para continuar vivos. Essa é a espinha dorsal dessa narrativa, não apenas a destruição de uma casa ou a violência de um ataque, mas o confronto invisível entre duas forças desiguais. De um lado, a brutalidade organizada, acostumada a impor sua vontade sem explicação, e do outro, a fragilidade teimosa de quem ainda acredita que ajudar alguém não deveria ser crime. O sertão, com seu sol impiedoso e suas noites longas, serve de palco para esse embate, ampliando cada gesto e cada consequência, porque ali tudo ecoa mais alto, a dor, o medo e também a culpa, que costuma cair sobre quem sobrevive para contar a história. Enquanto a mulher dormia, exausta, tentando recuperar o corpo, e a coragem, o homem caminhava em círculos ao redor da cabana, como se pudesse, com passos inquietos, afastar o pressentimento que começava a pesar no peito, pois havia algo no ar que denunciava que aquela situação não terminaria bem, e mesmo assim ele permaneceu, porque recuar naquele ponto significaria entregá-la ao destino que ela tentava evitar, e isso seria carregar um peso ainda maior. A tese dessa história nasce exatamente aí, nesse instante silencioso em que alguém percebe o risco e decide seguir em frente. Não por bravura, mas porque voltar atrás seria pior do que enfrentar o que viesse. O que se desenha a partir desse ponto é uma reflexão dura sobre escolhas e consequências, sobre como o sertão pune não apenas quem desafia o poder, mas também quem se recusa a compactuar com ele, e sobre como a violência não precisa de grandes motivos para acontecer, bastando que alguém quebre o fluxo esperado das coisas. A cabana, que antes era apenas abrigo, passa a ser vista como provocação, e o homem que antes era invisível se torna alvo, não por ter cometido um crime, mas por ter cometido um gesto de compaixão num lugar onde a compaixão é considerada subversiva. A noite avançou devagar, como se o tempo tivesse decidido esticar cada minuto para aumentar a angústia, e, enquanto a mulher dormia num sono inquieto, marcado por respirações irregulares e pequenos sobressaltos, o homem permaneceu acordado, sentado, perto da porta, ouvindo o sertão falar em sons que só quem vive ali aprende a decifrar. Havia o coachar distante de sapos, anunciando mudança no templete, o farfalhar seco das folhas, quando algum animal cruzava a mata, e por trás de tudo isso, um silêncio pesado, daqueles que não trazem descanso, mas aviso, porque no sertão o silêncio profundo quase sempre antecede algo que não deveria acontecer. Ele tentava se convencer de que ao amanhecer tudo se resolveria, que a mulher seguiria seu caminho, que ninguém jamais saberia que ela estivera ali, mas essa esperança frágil competia com a lembrança de histórias antigas, de homens que acreditaram demais na própria descrição e pagaram caro por isso. Em algum momento antes do sol nascer, quando o céu ainda era uma mistura de azul escuro e cinza, ele ouviu o primeiro sinal de que não estavam mais sozinhos, um ruído distante que não se confundia com os sons naturais da caatinga, um misto de passos firmes e murmúrios abafados, como se alguém conversasse baixo para não ser notado. O coração a apertou no peito, não de susto imediato, mas de reconhecimento, porque aquele tipo de som não engana quem já passou tempo suficiente no sertão.
E ele soube, sem precisar confirmar, que homens vinham em direção à cabana, homens que não chegariam perguntando nem pedindo explicação. Ainda assim, ele permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando avaliar se havia tempo de acordar a mulher e escondê-la, se algum caminho pela mata poderia oferecer fuga, mas a realidade se impunha cruel, pois os passos se multiplicavam e cercavam o lugar com uma precisão que denunciava experiência. Quando a porta foi golpeada pela primeira vez, não houve grito nem ameaça verbal, apenas a madeira rangendo sob a força de quem já se sentia dono daquele espaço. E antes que ele pudesse reagir, a porta se abriu com violência, deixando entrar a luz fraca do amanhecer, e junto com ela, a presença de homens armados, com chapéus baixos, rostos fechados e a certeza absoluta de que estavam ali para cumprir uma ordem. O olhar deles percorreu a cabana rapidamente, como quem confirma algo que já sabe, e ao ver a mulher ferida, ainda deitada, um deles sorriu de canto, não um sorriso de alívio, mas de confirmação, como se aquele cenário fosse a prova final de uma acusação que já estava decidida antes mesmo de chegar ali. O homem tentou falar, explicar que a encontrara ferida, que apenas ajudara, que não tinha envolvimento com o que quer que estivessem pensando, mas suas palavras se perderam no ar. Pesado, porque naquele tipo de situação a explicação não tem valor algum, já que os jagunços não estavam ali para ouvir, mas para executar. Um deles o empurrou com força, outro começou a revirar a cabana, quebrando poucos objetos que ele possuía, não por necessidade, mas para marcar território, para mostrar que aquela casa, aquele refúgio, já não lhe pertencia mais. A mulher acordou assustada, tentou se levantar, mas foi contida com brutalidade, e naquele instante ficou claro que o gesto de acolhimento havia selado o destino dos dois, pois o sertão não perdoa quem interfere no curso da violência. Se até aqui essa narrativa já aperta o peito e revela como a escalada do medo acontece sem aviso, vale a pena seguir adiante, porque o que esses homens fariam a seguir não era apenas para punir, mas para deixar um exemplo que ecoaria por muito tempo naquela região. O que se seguiu à invasão da cabana não foi apenas um ato de violência imediata, mas um processo calculado de humilhação e medo, conduzido com a frieza de quem já repetiu aquela cena inúmeras vezes, em outros lugares e contra outras pessoas, porque os jagunços sabiam que destruir não era só derrubar paredes ou quebrar objetos, mas também apagar qualquer resquício de dignidade que ainda resistisse. O homem foi mantido sob vigilância constante, empurrado contra a parede, obrigado a assistir enquanto sua casa, construída com anos de trabalho silencioso, começava a ser desmontada diante de seus olhos, como se cada tábua arrancada fosse uma lembrança sendo arrancada junto. E naquele instante ele entendeu que o sofrimento maior não vinha apenas da ameaça física, mas da sensação de impotência absoluta. A mulher, ainda fraca, foi colocada de joelhos no centro da cabana, e o medo em seus olhos se misturava a uma culpa profunda, como se ela carregasse sozinha a responsabilidade por tudo. Aquilo que estava acontecendo, e talvez carregasse, mesmo não porque tivesse feito algo errado, mas e porque o sertão costuma jogar esse peso sobre os ombros de quem tenta fugir. Ela tentou falar. Tentou dizer que ele não tinha culpa, que ela havia chegado ali quase inconsciente, mas suas palavras foram interrompidas por um tapa seco, daqueles que não servem apenas para calar, mas para ensinar, e o homem sentiu o corpo reagir por impulso, dando um passo à frente, apenas para ser contido por duas mãos firmes que o lembraram, de forma brutal, de que qualquer reação seria usada como justificativa para algo ainda pior. Do lado de fora, outros homens começavam o trabalho de destruição, arrancando o telhado, derrubando a cerca, espalhando pelo chão o pouco que havia sido preservado da dureza do sertão, e cada golpe
ecoava como um aviso para quem estivesse por perto, mesmo que ninguém se aproximasse, porque naquele momento o medo se espalhava mais rápido do que qualquer som. O sol já havia subido o suficiente para iluminar a cena com crueldade, revelando poeira, suor e sangue seco e deixando claro que aquela violência não precisava se esconder, pois era praticada à luz do dia com a certeza da impunidade. Dentro da cabana, um dos jagunços se aproximou do homem e falou baixo, não, em tom de ameaça, mas de lição, explicando que ajudar aquela mulher era o mesmo que se colocar contra quem mandava, que neutralidade não existia e que aquele seria o preço pago por ter escolhido o lado errado, mesmo que esse lado fosse apenas o da humanidade. Essas palavras, ditas com calma, quase didática, foram mais dolorosas do que os empurrões, porque deixavam claro que não havia espaço para negociação, arrependimento ou explicação, pois o julgamento já havia sido feito muito antes de chegarem ali. Se em algum momento ele ainda acreditara que poderia sair daquela situação sem perder tudo, essa esperança foi sendo esmagada a cada objeto quebrado, a cada parede derrubada, até que ficou evidente que o objetivo não era apenas capturar a mulher ou punir o homem, mas transformar aquele lugar em ruína para que ninguém mais ousasse repetir o mesmo gesto. E, enquanto ele observava sua casa desaparecer, entendeu que o sertão não persegue apenas pessoas, persegue ideias, e naquele dia a ideia de ajudar alguém precisava ser enterrada sob escombros. O momento da virada não veio com um único ato espetacular, mas com a soma de pequenas brutalidades que juntas quebraram algo definitivo dentro daquele homem, porque até então ele ainda alimentava a ilusão de que sobreviver significaria simplesmente aguentar calado, deixar que destruíssem a casa, levar a mulher embora e, de alguma forma, começar de novo em outro lugar, mesmo que esse recomeço fosse feito apenas de lembranças e perdas. No entanto, à medida que os jagunços avançavam em sua violência, ficou claro que não haveria retorno possível, pois o que estava em jogo não era apenas o espaço físico da cabana, mas a anulação completa de sua existência naquele território. Um dos homens, com a tranquilidade de quem acredita estar acima de qualquer consequência, ateou fogo à parte do que restava da estrutura, e as chamas subiram rápido, alimentadas pela madeira seca e pelo vento quente da manhã, criando uma coluna de fumaça visível à distância, como um sinal deliberado para quem observasse de longe. Aquilo não era improviso, era ritual, uma forma de comunicar que ali havia sido feita uma correção exemplar. E quando o homem sentiu o calor das chamas no rosto, entendeu que sua invisibilidade havia acabado para sempre, pois agora seu nome, mesmo que não fosse pronunciado em voz alta, estaria associado àquela fumaça, àquela ruína, àquela desobediência silenciosa. Foi nesse instante que ele percebeu a mudança mais profunda, não ao seu redor, mas dentro de si, porque o medo que antes paralisava começou a se misturar com algo diferente, uma clareza amarga de que não havia mais nada a preservar, nenhuma casa, nenhum esconderijo, nenhuma neutralidade possível. A mulher, arrastada para fora da cabana, olhou para ele pela última vez, e naquele olhar havia uma mistura de gratidão e despedida, como se ambos soubessem que aquele encontro, tão breve quanto intenso, havia marcado a vida dos dois de forma irreversível, mesmo que nunca mais se vissem. Os jagunços, satisfeitos com a destruição, passaram a tratar o homem não mais como ameaça, mas como aviso vivo, alguém que deveria carregar no corpo e na memória a marca do que acontece quando se atravessa a linha invisível do poder. E ao soltá-lo, deixaram claro, sem precisar dizer explicitamente, que ele continuava vivo apenas para contar a história do jeito que eles queriam que fosse contada. Essa foi a virada definitiva, porque sobreviver naquele contexto deixou de ser vitória e passou a ser punição, uma condenação à
carregar a lembrança de tudo o que havia perdido, por ter feito o que considerava certo, enquanto os homens se afastavam, levando a mulher e deixando para trás apenas cinzas e silêncio. O sertão retomou lentamente seus sons habituais, como se nada tivesse acontecido, e essa normalidade cruel foi talvez o golpe mais duro, pois mostrava que a violência havia se integrado à paisagem de forma tão profunda que já não causava estranhamento. O homem permaneceu ali por um tempo indefinido, olhando para o que restava da cabana, sentindo o cheiro de fumaça misturado à terra quente e entendendo que aquele lugar que um dia representara abrigo e escolha, agora era apenas um marco de ruptura, o ponto exato onde sua vida havia sido partida em duas. A partir daquele momento, tudo o que viria depois seria consequência direta dessa manhã, dessa decisão, dessa virada silenciosa em que ele deixou de ser apenas um homem isolado no sertão e se tornou alguém marcado pela violência alheia, carregando consigo uma história que não escolheu, mas da qual não poderia mais escapar, depois que a poeira baixou e o cheiro de fumaça passou a fazer parte do ar como uma lembrança persistente. O homem começou a enfrentar um tipo diferente de violência, menos visível, porém igualmente devastadora, que era a forma como aquela história passou a ser contada pelos outros, porque no sertão os fatos raramente circulam inteiros, eles se transformam, se ajustam aos interesses de quem fala mais alto, e assim surgem os erros, os mitos e os obstáculos que impedem qualquer possibilidade de justiça ou compreensão verdadeira. Em pouco tempo, o gesto de acolher uma mulher ferida deixou de ser visto como humanidade e passou a ser tratado como envolvimento, cumplicidade ou desafio direto, e essa distorção não aconteceu por acaso, mas como parte do mesmo mecanismo de controle que havia destruído sua casa. Um dos maiores mitos que se espalharam foi o de que ele sabia exatamente quem aquela mulher era e o que representava, como se tivesse feito uma escolha consciente de se colocar contra homens poderosos, quando na verdade sua única escolha real havia sido não virar o rosto diante de alguém ferido. Esse mito era conveniente, porque retirava dos jagunços qualquer sombra de culpa e colocava sobre ele a responsabilidade total pelo ocorrido, reforçando a ideia perigosa de que no sertão quem sofre violência é sempre porque procurou, porque se meteu onde não devia, porque não soube ficar no seu lugar. Esse tipo de narrativa é talvez um dos obstáculos mais cruéis, pois ensina aos outros que ajudar pode ser interpretado como provocação e que a melhor forma de sobreviver é se tornar indiferente. Outro erro comum repetido em voz baixa nas conversas de beira de estrada e nas feiras era acreditar que se ele tivesse denunciado antes, se tivesse procurado ajuda, se tivesse feito algo diferente, o desfecho teria sido outro, como se existisse de fato um caminho seguro para quem vive sob o domínio do medo. Essa ideia alimenta uma falsa sensação de ordem, como se a violência fosse exceção e não regra, e ignora o principal obstáculo enfrentado por pessoas como ele, que é a ausência real de proteção e certeza de que qualquer denúncia só acelera o castigo. No sertão retratado nessa história, a justiça formal era distante demais para competir com a rapidez e a brutalidade da justiça imposta pela força. Havia ainda o obstáculo interno, talvez o mais difícil de superar, que era a culpa silenciosa que começou a se instalar dentro dele, não por ter feito algo errado, mas por ter sobrevivido, por estar ali enquanto a mulher havia sido levada e sua casa reduzida a cinzas. Esse sentimento, alimentado pelas narrativas distorcidas ao redor, quase o convenceu de que teria sido melhor não ter ajudado, não ter se envolvido, não ter feito nada. E é exatamente esse pensamento que sustenta ciclos de violência, porque transforma a empatia em erro e o medo em virtude. O sertão, assim, não precisa apenas de jagunços armados para se manter sob controle. Precisa também dessas histórias mal contadas,
desses mitos repetidos até parecerem verdade. Os dias que se seguiram à destruição da cabana trouxeram provas silenciosas de que aquele episódio não era isolado, nem exagero de quem sofreu, mas parte de um padrão antigo e bem conhecido por quem vive há tempo suficiente no sertão para reconhecer seus sinais, à medida que o homem começou a circular por povoados próximos, buscando trabalho temporário, abrigo improvisado, ou simplesmente tentando entender para onde a própria vida havia sido empurrada. Ele passou a ouvir histórias que se pareciam demais com a sua, para serem coincidência. Eram relatos contados em voz baixa, sempre acompanhados de olhares atentos. Ao redor, histórias de outros que haviam ajudado. Alguém escondido, alguém se recusado a entregar. Alguém e que por isso também haviam perdido tudo, como se o sertão tivesse uma memória cruel e seletiva, capaz de punir repetidamente o mesmo tipo de gesto. Um velho agricultor lhe contou, numa tarde quente, sobre um primo distante que, anos antes, havia dado abrigo a um rapaz ferido após uma briga envolvendo famílias poderosas e que, na manhã seguinte, encontrou sua casa queimada e seus animais mortos, sem nunca ter recebido uma explicação formal, apenas o recado implícito de que havia cruzado uma linha invisível. Uma mulher mais velha, vendendo alimentos na feira, falou de uma vizinha que desapareceu depois de tentar proteger a própria filha e cuja casa foi destruída para que ninguém perguntasse demais. Cada história surgia como confirmação do que ele já sentia no fundo do peito, de que sua dor não era exceção, mas regra, e de que o sertão guardava um arquivo vivo de injustiças que nunca chegaram ao papel. Essas narrativas funcionaram como prova não apenas da violência sofrida, mas do sistema que a sustentava, pois em todas elas havia o mesmo roteiro, o mesmo método, o mesmo silêncio, imposto depois, como se a repetição fosse uma forma de normalizar o absurdo. O homem começou a perceber que sua história, ao contrário do que tentaram lhe fazer acreditar, não era fruto de ingenuidade individual, mas consequência direta de um ambiente onde o poder se exercia pela intimidação constante e onde a destruição de casas, vidas e memórias servia como ferramenta pedagógica, ensinando aos demais o preço da desobediência, mesmo quando essa desobediência era apenas um gesto de humanidade. A maior evidência disso tudo estava na forma como as pessoas reagiam quando ele mencionava o ocorrido, pois ninguém se mostrava realmente surpreso, apenas solidário à distância, como quem reconhece a tragédia, mas não pode se aproximar demais sob o risco de se tornar o próximo exemplo. Esse reconhecimento silencioso, essa aceitação resignada, talvez fosse a prova mais dura de todas, pois mostrava que a violência havia sido incorporada à lógica cotidiana, transformando o extraordinário em rotina. Não era preciso mostrar documentos, fotos ou registros oficiais, porque o sertão inteiro funcionava como testemunha muda, carregando cicatrizes semelhantes, espalhadas por sua paisagem humana. Ao reunir mentalmente essas histórias, o homem entendeu que sua experiência precisava ser contada não para buscar vingança, mas para romper, nem que fosse minimamente, o ciclo de silêncio que protegia os agressores. Sua vida havia sido atravessada por algo maior do que ele, e negar isso seria permitir que a mesma história continuasse se repetindo com outros nomes, outras cabanas, outras mulheres, feridas deixadas à beira do caminho, depois de perder a casa, o chão e a ilusão de que bastava viver quieto para estar seguro. O homem precisou aprender de forma dura o que fazer com tudo aquilo que lhe restava, que era a própria experiência, a memória do que aconteceu e a consciência de que o silêncio absoluto também é uma forma de prisão. A aplicação prática dessa história não surge como receita simples ou solução imediata, porque o sertão, como a vida, não oferece caminhos fáceis, mas ela aparece na maneira como ele passa a se mover pelo mundo.
entendendo que sobreviver não é apenas continuar, respirando, mas escolher o que fazer com aquilo que se viu e se viveu. A primeira decisão prática foi não permitir que a culpa distorcida tomasse conta de sua identidade, pois ele compreendeu aos poucos que ajudar alguém ferido nunca poderia ser tratado como erro, mesmo que o preço pago tenha sido alto. Essa consciência se tornou uma espécie de bússola moral, algo que não lhe devolveu a casa, nem apagou a violência, mas que o impediu de se transformar em alguém endurecido a ponto de repetir a lógica do medo. Ele aprendeu que no sertão ou fora dele, a violência se sustenta quando as pessoas passam a acreditar que fazer o certo é perigoso demais para ser tentado e que romper esse pensamento, ainda que em silêncio, já é uma forma de resistência. Outra aplicação concreta foi a maneira como ele passou a compartilhar sua história com cuidado, sem nomes e sem acusações diretas, mas com clareza, suficiente para que outros reconhecessem os sinais, pois contar o que aconteceu não era apenas desabafo, mas uma tentativa de alertar, de preparar quem ainda acreditava que a neutralidade absoluta era possível. Ao transformar sua experiência em narrativa, ele encontrou uma forma de proteger, ainda que minimamente, aqueles que poderiam se ver diante da mesma escolha, ajudando-os a entender os riscos reais e a tomar decisões mais conscientes, sem a ilusão de que o silêncio sempre salva. Também houve uma mudança prática na forma como ele passou a buscar apoio, entendendo que o isolamento, que antes parecia proteção, podia se tornar vulnerabilidade e que criar laços, mesmo discretos, era essencial para não enfrentar o medo sozinho. Ele aprendeu a reconhecer espaços de escuta, pessoas confiáveis e a construir uma rede mínima de solidariedade, porque no sertão ninguém enfrenta o poder armado sozinho por muito tempo, sem se quebrar por dentro. Essa aplicação não é heróica nem grandiosa, mas é profundamente humana, pois mostra que resistir, muitas vezes, significa apenas não se deixar apagar completamente. Essa parte da história convida quem ouve a refletir sobre as próprias escolhas, sobre quando o medo dita as ações e quando a consciência ainda encontra espaço para existir, porque a solução prática não está em desafiar a violência de forma direta e inconsequente, mas em não permitir que ela determine quem você se torna. E essa talvez seja a lição mais dura e mais necessária que esse homem carregou consigo depois que o sertão levou tudo o que ele tinha. No fim, o que restou daquela manhã em Arco Verde não foram apenas cinzas espalhadas pelo chão seco, nem a lembrança amarga do som da madeira quebrando, mas uma pergunta que passou a acompanhar o homem por onde quer que ele fosse. Uma pergunta silenciosa, porém insistente, sobre o preço da humanidade em lugares onde o medo dita as regras. Ele nunca mais reconstruiu aquela cabana, não porque não tivesse forças, mas porque entendeu que alguns espaços deixam de existir não quando são destruídos fisicamente, e sim quando passam a carregar um significado impossível de habitar. Pois cada pedaço daquele chão guardava agora a memória de uma escolha que mudou tudo. Com o tempo, a imagem da mulher ferida deixou de ser apenas lembrança de dor e passou a se tornar símbolo, não de fraqueza, mas de um instante em que a vida exigiu uma resposta imediata, sem tempo, para cálculos ou garantias, e ele respondeu como pôde, com água, abrigo e silêncio, pagando por isso um preço que jamais lhe foi explicado, mas que foi cobrado com extrema clareza. Essa clareza, brutal, ensinou algo que ele nunca mais esqueceu, que o sertão, assim como muitos outros lugares, esquecidos pelo poder formal, não pune apenas quem erra, mas também quem ousa agir fora da lógica do medo, transformando gestos simples em ameaças e pessoas comuns em exemplos. Ao olhar para trás, ele percebeu que a violência que destruiu sua casa não foi um ponto fora da curva, mas parte de uma engrenagem maior, sustentada por silêncio, conformismo e histórias distorcidas, e que romper
Essa engrenagem não exige atos grandiosos, mas exige memória, porque lembrar é uma forma de resistência, contar é uma forma de recusar o apagamento e ouvir é o primeiro passo para que a injustiça deixe de ser apenas paisagem. Ele entendeu que, se aquela história continuasse sendo enterrada junto com as ruínas da cabana, então os jagunços teriam vencido não apenas naquele dia, mas para sempre. Essa narrativa não termina com justiça feita nem com punição aos culpados, porque o sertão raramente oferece esse tipo de fechamento, mas ela se encerra com algo, talvez, mais incômodo e mais verdadeiro, que é a permanência da pergunta, do desconforto e da reflexão. O que você faria se encontrasse alguém ferido à sua porta, sabendo que ajudar pode custar tudo? Até que ponto o medo deve determinar quem você é e quantas histórias parecidas seguem acontecendo agora, em silêncio, enquanto o mundo segue em frente fingindo não ver? Ao trazer essa história até aqui, o objetivo não é romantizar a dor nem transformar sofrimento em espetáculo, mas lembrar que por trás de cada casa destruída existe uma escolha humana que foi punida e que reconhecer isso é o primeiro passo para não normalizar a barbárie. Se essa narrativa te tocou, se te fez refletir ou te deixou inquieto, considere se inscrever no canal para acompanhar outras histórias que revelam o que muitas vezes é escondido. E se quiser apoiar esse trabalho para que mais vozes e memórias não sejam apagadas, um Super Thanks faz diferença real, porque enquanto essas histórias continuarem sendo contadas, a violência não terá a última palavra, e o silêncio, por mais pesado que seja, nunca será completo.